E hoje a aula vai ser sobre Masse und Gewichte. E é uma aula que eu gosto muito de dar. O que é massa, né? Vem da palavra Maß, tá? Maß, que é a medida. Maß é a medida e Masse são as medidas. Das Maß, die Masse. E Gewicht é a palavra peso. Gewicht, das Gewicht. Então, die Gewichte são os pesos. Então, hoje a gente vai aprender sobre medidas e pesos. Muito legal, né? Vamos lá. Vamos começar, então, com a parte de metros. Vamos começar do milímetro, que em alemão eu digo der Millimeter. Millimeter. Então, a palavra metro eu digo meter. Meter. Então, der Millimeter é o milímetro. E aí eu digo, der Unterschied beträgt nur 3 Millimeter. Né? Quando a gente está falando aqui de um exemplo. Der Unterschied, a diferença, beträgt. Beträgt é o verbo betragen, tá? Que significa, quando a gente está falando de medidas, né? É totalizar, no sentido, quando a gente está falando de números, né? Totalizar, ter um total de, né? Atingir. Então, a diferença totaliza nur, somente, 3 Millimeter, 3 milímetros. E a palavra, né, depois de milímetro, a gente tem centímetro, que vai ser o quê? Der Zentimeter. Zentimeter. Então, eu digo, der Abstand beträgt 5 Zentimeter. Tá vendo que milímetro, né, como em português, vai ser ml. Agora, centímetro, como em português, também vai ser cm, né, o símbolo. Apesar de que centímetro, escrito totalmente em alemão, é com Z, não com S. Não com C, né? Em português é centímetro com C, em alemão é Zentimeter com Z. Der Abstand, a distância, beträgt, totaliza 5 centímetros, 5 centímetros. Uma coisa também muito importante é que a gente não coloca essas medidas no plural. Em português eu falo milímetros, centímetros, né? Eu coloco no plural. Em alemão vai continuar sendo centímetro, milímetro, né? Eu não coloco elas no plural, tá? Depois eu tenho der Meter, que é o metro, der Meter. E aí eu digo, por exemplo, ich bin 1,65 Meter groß. Ich bin 1,65 Meter groß, que é quando eu quero falar a minha altura. Quando eu quero falar a minha altura, eu digo, eu sou tantos metros grande. Então, ich bin 1,65 Meter groß. É uma maneira um pouco estranha, porque em português eu falo, eu tenho 1,5 m, eu tenho 1,65 m. Em alemão eu não uso ter, eu digo, eu sou X grande. E eu falo a palavra meter, onde a gente tem a vírgula. Então, 1,65 Meter, tá? E a gente tem a palavra Kilometer, que é quilômetro. Der Radweg ist 10 Kilometer lang. Der Radweg ist 10 Kilometer lang. Radweg é o caminho de bicicleta, ciclovia, né? Weg é caminho, Rad de Fahrrad, que é a bicicleta. Então, o caminho da bicicleta é ciclovia. E aqui, quando eu quero falar de distância, eu não vou falar também tem 10 quilômetros. Eu vou falar é 10 quilômetros longo, tá? Então, também não vou usar o verbo ter. Ist 10 Kilometer lang. É 10 quilômetros longo. O que mais que a gente tem de interessante? Quadratmeter. Quadratmeter, com metros ainda, né? Vai significar metro quadrado, claro. Kvá, né? O QU vai ter som de QV, tá? Então eu vou falar kvá. QU tem som de QV. Quadratmeter. Quadratmeter. Então é um metro quadrado. Para eu dizer o metro quadrado, por exemplo, quanto que o meu apartamento é grande, eu digo meine Wohnung ist 80 Quadratmeter groß. Meine Wohnung ist 80 Quadratmeter groß. Que significa meu apartamento, meine Wohnung ist 80 Quadratmeter, 80 metros quadrados, groß, grande. Então, quando eu quero falar também do tamanho do apartamento, eu vou falar exatamente como eu falo do tamanho, do meu tamanho, da minha altura. Eu vou usar o verbo sein e vou falar o tamanho e depois vou usar a palavrinha groß, tá? Só que, claro, como a gente está falando da área do apartamento, eu vou usar Quadratmeter, não vou usar só meter, tá? E quando a gente está falando de litro? Bom, normalmente a gente usa a palavra mililitro, né? Em alemão, mesma coisa, der Milliliter, tá? Milliliter.
Liter. Liter é litro. Então, por exemplo, eu posso dizer, für das Rezept braucht man 250 Milliliter Milch. Für das Rezept braucht man 250 Milliliter Milch. Que significa, para a receita, für das Rezept, braucht man. Brauchen é precisar, man é se, né? Se precisa de 250 mililitros Milch. Muito bem, e se a gente vai falando então de litro, vai ser der Liter. Por exemplo, wir brauchen 10 Liter Bier für die Party. Wir brauchen 10 Liter Bier für die Party, que significa wir brauchen, nós precisamos, de 10 litros de cerveja, 10 Liter Bier, para a festa, für die Party. Für die Party. Muito bem, e agora quando a gente quer falar de grama, né? A gente vai falar o seguinte, de Gramm, das Gramm é a grama, tá? Então, por exemplo, für den Kuchen brauche ich 10 Gramm Backpulver. Gente, muito importante lembrar que a gente não coloca no plural, então eu não falo 10 gramas, eu falo 10 grama, digamos assim, em alemão, por isso 100 Gramm, tá? Então, für den Kuchen, para o bolo, brauche ich, eu preciso de 10 gramas, 100 Gramm Backpulver. Backpulver, né, é nada mais, nada menos do que o fermento, né? O fermento de bolo é o Backpulver, né? Pulver é tipo o pó. E back vem de backen, que é assar, né? Então, pó de assar é o fermento. Tem uma medida em alemão que a gente não usa muito em português, que é a medida chamada Pfund, tá? Das Pfund. Pfund é libra, tá? Libra é uma medida que a gente usa bastante, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente usa bastante libra, mas no Brasil a gente não usa. O que é a libra? A libra, muita gente traduz como meio quilo. Não é exatamente meio quilo. Uma libra são 450 gramas, mais ou menos, se eu não me engano, tá? Vou até conferir aqui. Jogar aqui no Google. 1 pfund em quilo é 453 gramas. Então, tava certo, né? Então, não é exatamente meio quilo. Na hora que você vai fazer receita, né? A pessoa fala, meio quilo. E, às vezes, esse 50 aí faz muita diferença, né? Então, esse é o Pfund. Você vai ouvir bastante na Alemanha, tá? Então, ich hätte gern ein Pfund Hackfleisch. Ich hätte gern significa eu teria. Eu teria gerne com prazer. Quando eu quero fazer um pedido em alemão, eu digo ich hätte gerne, que significa eu teria com prazer ou eu gostaria, né? No sentido de quando você quer pedir alguma coisa de forma educada. Ein Pfund, uma libra. Hackfleisch, carne moída, tá? Fleisch é carne, Hackfleisch, carne moída. Então, poderíamos traduzir por meio quilo? Poderíamos, mas na verdade, né, você tá levando 50 gramas a menos para casa, porque Pfund não é meio quilo, tá? E depois eu tenho das Kilogramm, que é o quilo, né? Braucht 2 Kilogramm Kartoffel. Ou 2 Kilo Kartoffel, né? Às vezes a gente usa só quilo, como em português, ao invés de quilogramm, tá? E muito importante dizer, não colocar no plural, né? Que a gente quer falar quilos, como a gente fala em português, mas essas medidas em alemão não são levadas para o plural, tá? Então, braucht 2 Kilo Kartoffel. Ele precisa de 2 quilos de batatas. E agora, falando um pouquinho sobre os instrumentos de medição, o primeiro e mais importante, né, vai ser a vaga. Die Waage é a balança. Die Waage é a balança. Inclusive, essa mesma palavra que a gente usa para o signo de Libra, né? Porque o signo de Libra é uma balança, né? Para quem segue aí o horóscopo. Então, Die Waage é a balança. Então, posso dizer, por exemplo, ich wiege das Mehl mit der Waage. Ich wiege das Mehl mit der Waage. Que significa, eu peso, wiegen é o verbo pesar, das Mehl, a farinha, mit, com, Waage, balança. Então, eu peso a farinha com a balança. Ich wiege das Mehl mit der Waage. E mais uma palavrinha importante aí para quem cozinha e tem que medir as coisas é o Messbecher. Messbecher. Becher é o copo. E Mess vem da palavra messen, que é medir, né? Então, Messbecher é o copo medidor. Quem cozinha sabe, né? Tem quem faz principalmente bolo, né? A gente tem sempre um copinho medidor ali. Isso é o Messbecher, tá?
Então, eu posso dizer, por exemplo, mit dem Messbecher kann man die Zutaten abmessen. Então, o que isso significa? Mit dem Messbecher, que significa com o copo medidor. Com o copo medidor, kann man, se pode, né? Kann é poder, man é se pode, die Zutaten, os ingredientes, abmessen, medir. Então, com o copo medidor, se pode medir os ingredientes. Pronto. Então, aí você já sabe falar os metros, né? Os litros, as gramas. As gramas não, né, gente? Os gramas. E também a balança e o copo medidor, tá? Isso é tudo por hoje. Das ist alles. Tschüss!